Pode sentar, irmãos. Queridos, abramos a palavra do nosso Deus no Salmo 19. Nós vamos dar continuidade, irmãos, à exposição do Salmo 19, que foi iniciada no mês passado. Embora hoje seja o primeiro domingo do mês, então ordinariamente seria a exposição de Gênesis, em razão das sequências de exposições desse mês de dezembro, que é atípico, optei por darmos continuidade a essa exposição desse Salmo. Salmo 19, nós vamos ler todo o Salmo, irmãos, mas a nossa exposição vai se ater à última e terceira parte do Salmo. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao nosso Senhor. Senhor Deus, diante de ti, Senhor, nós estamos desejosos, Senhor, de ouvir a tua palavra, desejosos, Senhor, de sermos instruídos por ti. Para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? Para que conselheiro, Senhor, nós nos voltaremos, se só a tua lei é perfeita conselheira? Para onde, Senhor, nós nos voltaremos para conhecer a nós mesmos, se a tua palavra é um espelho perfeito e preciso, Senhor? Por isso, Pai, nós clamamos, nos abençoa e dar-nos a conhecer a tua glória, Senhor, na tua palavra. Dar-nos, Senhor, a sermos transformados por ti. Nós precisamos do Senhor. Precisamos, Senhor, do teu Espírito operando em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós iniciamos a exposição do Salmo 19 e é sempre importante e útil a cada exposição de cada salmo nós lembrarmos o fluxo dos salmos. Por que o Salmo 19 está onde está como o Salmo 19 e por que nós temos aprendido o que temos aprendido com o Salmo 19. O Salmo 19, irmãos, ele está no livro 1, que trata do confronto entre o rei Messias do Senhor e os seus inimigos. E especificamente o Salmo 19 faz parte de um grupo de salmos que estão distribuídos no saltério e que juntos dão o tom do saltério. Nós temos o Salmo 1 e o Salmo 2, cujo tema respectivamente são lei e Messias. A segunda coluna, o grupo de colunas, o Salmo 18 e o Salmo 19, cujos temas respectivos são o Messias e a lei, e o Salmo 118 e o Salmo 119, cujos temas são o Messias e a lei. Então, esses dois temas, irmãos, eles perpassam todos os salmos, e de tempos em tempos o Senhor colocou esses pares conjugados juntos para nos lembrar de qual é o tom e o que nós devemos nos voltar na leitura dos salmos e no cântico dos salmos. E então, queridos, nós vimos na primeira exposição, dos versos 1 ao verso 6,
a doutrina da revelação geral, aquela que Deus dá a todos os homens por meio da sua criação e da sua providência. Depois, irmãos, na segunda exposição, nós vimos sobre a revelação especial, aquela que Deus dá um conhecimento salvador especificamente a uma parte da humanidade, àqueles que ele quer alcançar pela sua graça. Agora, irmãos, nós vamos ver a terceira exposição, que vai tratar da última parte do Salmo, que vai do versículo 12 ao versículo 14. Vamos ler novamente esse trecho, irmãos. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda ao teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Se o Senhor, irmãos, no primeiro momento do Salmo, nos ensinou sobre a sua revelação geral a toda a humanidade, se no segundo momento do Salmo, ele nos falou sobre a sua palavra, a revelação especial, a que ele dá especialmente ao seu povo, aqui agora, irmãos, o Senhor vai nos ensinar como nós devemos reagir, como nós devemos responder à palavra de Deus quando ela vem a nós, isto é, a revelação especial. E são três, irmãos, a resposta que esse salmo nos dá aqui. Primeiro, queridos, nós devemos nos deixar admoestar pela palavra de Deus. Segundo, nós devemos, irmãos, buscar recompensa por meio dela apenas, por meio da palavra do Senhor. E terceiro, nós devemos desejar uma vida santa, sem pecado, a partir das operações de Deus através da sua palavra. Eu devo me deixar de mostrar por ela. Eu devo, querido, buscar a recompensa apenas a partir dela. E eu devo desejar e buscar uma vida sem pecado através das operações de Deus pela sua palavra. São três as respostas, irmãos, que o Senhor espera do seu povo no que diz respeito à sua palavra. Vejamos a primeira, irmãos. Nós devemos nos deixar admoestar pela palavra de Deus. É quando Davi diz assim: além disso, versículo 11, além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. O verso 11, irmãos, ele começa exatamente com essa afirmação: se deixar admoestar pela palavra do Senhor. Além disso, além de todos esses benefícios que a palavra de Deus me traz, que a palavra de Deus é, por elas, pela lei, pelas tuas palavras, o teu servo é admoestado. O teu servo é admoestado. Aqui, irmãos, a ideia de admoestar é de receber um alerta, literalmente. É de receber um aviso. É de receber uma instrução para que se evite o pecado ou o mal. Ou seja, irmãos, o que Davi está dizendo aqui é que, através da palavra de Deus, o seu servo, o seu povo, pode ser cauteloso e cuidadoso quanto ao pecado. Muitas vezes, irmãos, nós pecamos por ignorância. Nós cometemos erros porque nós não sabíamos que fazer tal coisa era errado. Veja, isso não diminui o pecado, isso é pecado, acabou. De tal forma que na própria lei havia sacrifícios para pecados cometidos por ignorância. Então, o pecado não deixa de ser pecado porque a pessoa não sabe que é pecado. Mas aqui está um benefício da palavra e a maneira como a igreja tem que responder à palavra, irmãos. Ela se deixa admoestar por ela. Ela se deixa ser alertada pela palavra. Quando Paulo, irmãos, ele exalta a palavra de Deus, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, ele fala assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. Ou seja, queridos, é da natureza da palavra de Deus admoestar, alertar. Dentre tantas coisas que ela nos faz, irmãos, ela nos purifica, ela nos instrui, ela nos repreende, ela também diz: não vá por aqui. Porque se você for por aqui, se você fizer isso, você vai se deparar com esse e esses pecados, com esse e esses problemas.
ela admoesta, irmãos. E assim como a palavra de Deus, irmãos, é capaz de nos tornar sábios para a salvação, como Paulo fala a Timóteo, ela também é capaz, irmãos, de nos tornar prudentes na nossa postura, na nossa condução. Note bem, irmãos, que apenas saber o que é certo não nos faz prudentes. É por isso que o salmo aqui ele vai se desenrolar, irmãos, e Davi vai falar sobre a operação de Deus nele para que ele possa ter as palavras e a meditação que agradem a Deus. Mas tudo começa primeiramente com a admoestação da palavra. Por que é necessário a igreja ler a palavra de Deus diariamente? Por que é necessário o povo de Deus não ficar perdendo a exposição da palavra? Porque é por ela que a igreja é admoestada sobre qual é o caminho que deve seguir ou não. Muitas vezes, querido, quando você falta a pregação da palavra, você falta o culto, você poderia receber ali uma admoestação do Senhor, um aviso para que você não caminhasse no pecado. E porque você preferiu outra coisa, a vir à pregação, a vir ao culto, você perdeu uma admoestação que poderia livrar os seus pés da cova. É por ela que o seu servo é admoestado, Davi falou. E é justamente aqui, irmãos, que muitas vezes nós escorregamos. A palavra de Deus, irmãos, ela vem a nós com inúmeros alertas. Ela vem, repete como um pai que recorrentemente alerta os seus filhos. E quem é pai sabe, tanto do trabalhar da paciência do Senhor em nosso coração, quanto das tentações que é você repetir 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000 vezes o que seu filho deve fazer. Muito mais Deus, irmãos, faz isso por nós, vindo até nós. Só que o que ocorre, irmãos, é que em muitas ocasiões, quando essas admoestações, esses alertas, vêm a nós dizendo assim, não siga por esse caminho, como é comum, irmãos, encontrar em nós pensamentos tolos contra essas admoestações, mais ou menos assim. Não é tão certo assim esse alerta. Me parece um pouco exagerado isso. Ou ainda, não, beleza, esse alerta é certo, ele é verdadeiro, mas comigo será diferente. Quantas vezes, irmãos, a palavra de Deus vem a nós e pensamentos semelhantes a esse, pode não ser exatamente como esse que eu usei aqui para ilustrar, eu procuro utilizar para anular os alertas que a palavra de Deus me dá. Há um sistema, irmãos, de alertas numa aeronave. Isso você não precisa ser piloto para saber, até nos filmes aparece isso. Há um sistema de alerta, né, na aeronave que se tem qualquer problema mecânico, qualquer problema elétrico, problema de qualquer natureza, o alerta começa a piscar. Ele começa a soar, em alguns casos de forma frenética. Agora me diga, queridos, qual é o nível da loucura de um piloto que quando começasse a soar alertas na sua cabine de problemas no seu avião, ele simplesmente chegasse e desligasse os alertas? Qual o nível da loucura de um piloto desse? Pois bem, querido, muito mais louco e tolo é o homem e a mulher que, ouvindo os alertas da palavra de Deus, simplesmente desliga-os. Simplesmente silencia-os para que não possa ouvi-los e possa seguir o seu caminho. Seria preferível, meu irmão, você estar num avião com um piloto louco desse, do que uma vida que simplesmente silencia os alertas da palavra do Senhor. É mais certa a destruição daquele que silencia os alertas da palavra do Senhor do que a destruição do avião, do piloto e dos seus passageiros, do piloto que simplesmente desliga os alertas de problemas na aeronave. Quer ver alguns exemplos, irmãos? Muito comum. Alguns exemplos aleatórios que é comum na experiência do povo de Deus. A palavra de Deus é clara, quando alerta jovens, rapazes e moças, dizendo: não se coloquem em relacionamento com quem não teme ao Senhor.
Ela é clara. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, diferentemente do que alguns pastores iníquos têm sustentado. Não, o Novo Testamento não fala sobre isso. Isso era um problema do Antigo, por causa da nação e tal. Não. Paulo fala sobre isso também. Quando ele fala, por exemplo, lá em 1 Coríntios, sobre a mulher que viuvou, ela pode se casar de novo, ela está livre para casar. Desde que case-se no Senhor. E mesmo que 1 Coríntios 6, quando Paulo fala sobre o jugo desigual, não se ponham em jugo desigual, mesmo que aquele texto não esteja tratando sobre casamento, ele está tratando sobre negócios, sobre a maneira como me relaciono com os ímpios. Ora, se a nível de negócios, de relacionamentos superficiais com os ímpios, Deus alerta, não se ponha em jugo desigual, quanto mais no relacionamento mais próximo e íntimo que um ser humano tem entre si, que é o casamento. Então, os alertas são muito claros. Mas quanto não são os jovens que simplesmente silenciam os alertas e querem seguir o caminho do seu coração e levanta todo tipo de pensamento tolo para anular a palavra do Senhor. Não, mas com ela vai ser diferente. Ela só falta crer. Só falta tudo. Não, mas ele é um príncipe. Que quando você beijar vai virar um sapo. Não, mas deu certo com fulano. Me mostre um que deu certo, que eu mostro 1.000, 10.000 que estão gemendo de dor e de angústia por não ter ouvido o alerta da palavra do Senhor. A misericórdia do Senhor não é desculpa para nós simplesmente negarmos e anularmos os seus alertas. Ou ainda, querido, quando se fala sobre o desprezo do culto. Por que se fala tanto sobre a presença do culto? Porque, meu querido, é aqui que você está recebendo os meios de graça. Então se alerta, não falta o culto, não falta a pregação da palavra, seja diligente com isso. E quantas vezes o Senhor já não me deu, irmãos, a oportunidade dolorosa de perceber que aqueles que vão desprezando o culto e negociando ele 1, 2, 3, 4, 10, 30, daqui a pouco negligencia totalmente e se volta as costas contra o Senhor. É um sinal, mas é um alerta. Ou ainda, quando a palavra do Senhor fala sobre amizades, cuidado com as amizades que você tem. Se você anda com ímpio, você vai ter inclinação para a impiedade. As más companhias corrompem os bons costumes. Anda com um iracundo e você vai se tornar iracundo como ele. Vários são os textos que falam sobre amizades. Mas quantos de fato consideram os alertas da palavra do Senhor? Ou sobre os descontentamentos. A palavra de Deus, meus irmãos, nos mostra o perigo nocivo do descontentamento em nossa alma. Um descontentamento, ele tem poder de provocar apostasia. Irmãos, a palavra de Deus fala isso. E, novamente, eu já tive o desprazer de testemunhar pessoas apostatando por causa de descontentamento. Mas, às vezes, a gente simplesmente ouve esse alerta e fala assim, não tem nenhum problema eu ficar aqui guardando aquele descontentamento para com o Senhor. Afinal, eu mereço, é justo, é lícito. Eu quero e Ele não me dá. E lá na frente, esse alerta que foi desprezado redundará em morte. Nós poderíamos passar aqui, irmãos, todo o dia do Senhor, falando sobre inúmeros tipos de alerta, irmãos, que a palavra de Deus nos dá. E nós simplesmente silenciamos. Só que os alertas, irmãos, da palavra do Senhor são segurança. São vida. Queridos, um pai que alerta o seu filho a não colocar o dedo na tomada, ele está querendo preservar o seu filho da morte. Qual é a pessoa que olha um pai repreendendo o seu filho, orientando o seu filho? Porque ele está querendo colocar o dedo na tomada e vai falar assim, que exagero. Que pai chato e tirano opressor. Não. Os alertas são postos para proteção. Isso é na vida comum. Isso é muito mais com Deus. Queridos, aqueles que se deixam alertar pela palavra de Deus e julgam os seus alertas como perfeitos,
esses se encontrarão seguros e encontrarão vida. E quando Davi fala assim, irmãos, além disso, por eles se admoesta o teu servo. Ele está nos dando aqui um elemento importante, irmãos, sobre essa questão do acolher a admoestação da palavra do Senhor. Deus está nos ensinando aqui, irmãos, que só acolhe a admoestação da palavra de Deus aqueles que se colocam como servos de Deus. Aqueles que são humildes como um servo, a se deixar orientar pela palavra. Isso aqui tem tudo a ver, irmãos, com o que vai vir logo em seguida, no versículo 13, também da soberba, guarda o teu servo. Tem tudo a ver. Uma coisa está entrelaçada à outra, irmãos, porque somente os servos de Deus se colocam debaixo das suas orientações, dos seus alertas. Mas quem se acha mais sabido do que Deus vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Querido, há algum alerta que o Senhor tem nos dado, irmãos, na sua palavra, que nós temos silenciado? Há algum alerta que Ele tem feito sobre a nossa vida particular, sobre alguma forma de postura de nosso coração e da nossa vida, sobre a nossa família, que Deus tem feito e eu tenho preferido silenciar tais alertas a acatá-lo? Se sim, irmãos, o Senhor nos lembra. A postura correta diante da sua palavra é acolher os seus alertas. É assim que nós devemos reagir, queridos. Que seja a nossa disposição, irmãos, dizer de coração, por eles o teu servo é admoestado. Os teus alertas, Senhor, me são preciosos. Quando nós estamos caminhando em algum lugar que nós não conhecemos e alguém fala assim, não vá por aquela pista, mas vá por outra. Como o nosso coração é grato àquela pessoa, não é? Portanto, irmãos, ao recebermos os alertas do Senhor, sejamos gratos. Ao invés de espernearmos e nos levantarmos contra, sejamos gratos, irmãos. Mas vem a segunda postura, queridos, aqui que o Senhor quer que nós tenhamos. Nós devemos buscar a recompensa apenas por meio da palavra do Senhor. Veja, por favor, querido, o versículo 11 ainda, a segunda parte dele. Em os guardar, a grande recompensa. Em os guardar, Davi está falando, a grande recompensa. Em guardar os teus juízos, a tua palavra, ok? Em obedecer a tua palavra, a grande recompensa. Davi aqui, irmãos, não está nos dizendo que, pela obediência à lei, nós temos uma recompensa como em um pacto de obras. Os irmãos já lembram que nós ensinamos recorrentemente sobre isso e nós somos lembrados recentemente no nosso encontro reformado com o pastor Paulo Brasil, que é no pacto de obras que há uma promessa de recompensa pela obediência à lei, pura e simplesmente. Então, se você, pela sua capacidade, obedece à lei, você tem aqui uma recompensa como em um pacto de obras. Você fez, você recebe. Davi não está falando sobre isso, irmãos, porque a lei não pode mais nos recompensar depois que o pacto de obras foi quebrado. Todavia, Deus, irmãos, por sua bondade paternal, Deus que se vinculou a nós no pacto de graça e que estendeu a sua misericórdia e a sua graça por causa de Cristo Jesus, Ele se compromete no pacto da graça, não no pacto de obras, a recompensar ao seu povo que foi salvo pela graça. Recompensar o seu povo em toda a sua obediência evangélica, em toda a sua obediência dependente dele. Veja, irmãos, um pai, ele tem o direito de receber a obediência dos seus filhos. Ele tem o direito. Mas um pai, ele pode querer manifestar sua bondade, querer ensinar alguma outra coisa ao seu filho e dizer, faça e eu te dou isso aqui. Ele fez isso no pacto de obras. Só que muito mais ele faz agora no pacto da graça, irmãos. Porque no pacto de obras isso é manifesto quando Deus não precisava ter feito isso. Ali está a condescendência de Deus, ali está a bondade dele para com o homem. Ele não precisava colocar uma promessa vinculada à obediência. Obedeça, ponto, acabou.
Eu sou criador, você é criatura, ponto. Só que ele foi bom e vinculou uma promessa. Muito mais agora, irmãos, no pacto da graça. Quando não tem nem demanda para que nós possamos fazer e conquistar algo pela nossa obediência. Cristo fez tudo. Ele ainda assim diz, agora que vocês foram alvos da minha graça, agora que vocês foram revestidos da justiça de Cristo, lancem-se em uma santa obediência a mim, obedecendo a lei. E eu, como um pai bondoso e gracioso, porque agora tem a graça, eu vou lhes recompensar. Eu vou lhes dar uma recompensa. E inúmeras, irmãos, são as recompensas da obediência à palavra do Senhor. Desde os galardões, que é recorrentemente falado no Novo Testamento, até a paz de consciência. Essa talvez seja uma das melhores e maiores recompensas que você pode ter na terra pela obediência à palavra do Senhor. A paz de consciência, a certeza de salvação que o Senhor traz usando esse instrumento, querido. Mas o que deve ser destacado aqui, irmãos, é que ao considerar a perfeição da palavra de Deus, nós não devemos colocar nem buscar nenhum outro padrão fora dela para encontrarmos recompensa. Se Davi fala com fé, é guardando a tua palavra que eu tenho recompensa. Eu não posso colocar nenhum outro padrão para buscar recompensa, querido. Você percebe? Se eu coloco qualquer outro padrão e falar assim, eu vou fazer isso aqui e vou ter algum benefício para minha alma, você não vai ter. Quer seja alguma regra que você coloca na sua vida, quer seja algum padrão ímpio que você estabelece na sua vida de existência, essa recompensa não vale a pena ser buscada. Porque, aliás, irmãos, o pecado, Satanás e o mundo nos dão recompensas. Ele não é tão escacarado assim. Ele quer enganar os homens. E para enganar os homens é necessário haver trocas, barganhas. Então, sim, há uma recompensa no pecado, alguém pode pensar. Ele traz um prazer momentâneo, não traz? Há uma recompensa na glória do mundo, não é? Você tem os aplausos e o reconhecimento dos homens. São recompensas. Mas aqui o texto não está falando uma mera recompensa. Davi falou, há grande recompensa. Há uma enorme recompensa em guardar a tua palavra, Senhor. Essa recompensa, irmãos, ela vale a pena. Vale a pena esta grande recompensa e vale a pena desprezar toda e qualquer outra recompensa que possa ser nos dada e prometida fora da palavra do Senhor, irmãos. Qual recompensa, irmãos, nós temos optado? Qual é o homem sábio? Aquele que prefere beber uma gota de prazer para então depois beber um mar de ira, ou aquele que se abstém de uma gota de prazer vão para beber um mar de alegria e de benditas recompensas. Quando alguém ganha muito dinheiro, quer por um trabalho, quer por uma herança, quer por uma doação. Aí a gente sabe várias histórias de pessoas no Brasil que ficaram milionárias rapidamente, como vencedores de um determinado programa televisivo que não presta para nada. Daqui a pouco, 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, a pessoa estava pobre. Recebeu uma grande recompensa. Mas de que valeu? Só que outros, quando recebem a mesma quantidade, estão olhando para uma recompensa maior. E ao invés de pegar todo aquele valor e torrar em luxo, em bobagens, eles investem e tem uma recompensa maior. Assim é, irmãos, a recompensa da palavra do Senhor. Para muitos parece tolice seguir buscando a recompensa que a palavra de Deus nos dá pela sua obediência. Parece que nós estamos nos abstendo de algo que realmente é bom, mas não. Estamos realmente olhando para uma recompensa muito maior, que só terá aqueles que querem guardar a palavra do Senhor. Mas a última questão aqui, irmãos, da maneira como nós devemos reagir à palavra de Deus, é
nós devemos desejar uma vida santa e sem pecado a partir das operações de Deus através da sua palavra. Esse desejo aqui, irmãos, ele é expresso de 3 formas por Davi. Primeiro, ele fala aqui no versículo 12 o seguinte: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Primeiro, irmãos, Davi, ele reconhece a sua incapacidade de distinguir os seus pecados, de discernir os seus pecados. Essa é a primeira manifestação aqui de um desejo de uma vida santa. Depois, ele expressa a necessidade do perdão dos pecados, inclusive aqueles ocultos, aqueles que não podem ser discernidos. Absolve-me das faltas que me são ocultas. E por último, aqui no versículo 13 e 14, Davi, ele clama pela preservação contra o pecado, quando ele diz: também da soberba guarda o teu servo, e clama por graça para a santidade. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração sejam agradáveis a ti. Então, de 3 formas aqui, irmãos, o Senhor está nos ensinando que Ele quer que nós respondamos a sua palavra desejando uma vida santa, reconhecendo a nossa limitação e incapacidade, reconhecendo os nossos pecados, todos eles, confessando-os e pedindo graça, irmãos, para caminhar com Ele. Esse reconhecimento, irmãos, primeiramente, esse reconhecimento, essa confissão, eu vou tratar aqui juntos, que Davi está falando aqui, significa que nós não conseguimos perceber todos, em absoluto, todos os nossos pecados. Há uma incapacidade em nós de fazer isso, irmãos. Ao mesmo tempo, Davi está deixando implícito aqui, quando ele trata sobre isso, ao falar sobre a lei do Senhor que é perfeita, que é pela lei que nós somos informados do nosso pecado. Só que mesmo com essa informação, falta-nos quer percepção, quer conhecimento, e passa-nos apercebido, irmãos, inúmeros pecados. Um puritano chamado Obadiah Sedgwick, ele diz: os pecados de todos os homens surgem além das suas contas. Eles não podem ser listados numa lista completa, porque eles não podem compreender todos os seus erros. Isso quer dizer que não são pecados? Não. Isso quer dizer que a minha e a sua situação é pior do que nós imaginávamos. Nós não conseguimos perceber, irmãos, todos os nossos pecados. E então disso, irmãos, nós aprendemos que nós temos de constantemente fazer autoexame, irmãos, do estado do nosso coração, julgando o nosso caminho. Aqui, irmãos, é uma constatação. Quem pode discernir os seus erros? Quem é que consegue aprender todos os seus pecados? Então, com essa constatação, eu vou e faço o seguinte: então eu não vou nem pensar sobre meus pecados, já que eu não consigo. Muito pelo contrário. Quando essa constatação é para nos encorajar ainda mais aos caminhos que Deus quer que nós caminhemos diante desse problema e diante dessa falta, dessa debilidade nossa. E um desses caminhos, irmãos, é o autoexame. E não há outro padrão de autoexame senão a palavra do Senhor, que julga o nosso pecado, irmãos. Muitos, queridos, colocam outros padrões para julgar o seu caminho, para julgar o seu coração. E por que faz esses outros padrões? Porque por esses padrões, eles vão se colocar aceitáveis. Por esses outros padrões, eles vão falar assim: pronto, esses são os meus pecados, os que eu quero que sejam pecados. E pronto, está todos aqui postos diante de mim. Quando muitos fazem isso, queridos, eles estão se colocando numa situação ainda pior do que a anterior. Porque se é difícil discernir os nossos próprios pecados, tendo a palavra de Deus como regra, quanto mais se eu mudo esse padrão. Então muitos colocam padrões licenciosos, libertinos, frouxos, porque assim passa mais apercebidos os pecados, e assim tem uma santidade mais fácil. Assim, essa pessoa está agindo como o piloto, desligando os alertas da palavra de Deus. Outros colocam padrões legalistas, sim. Leis rígidas, e um checklist de leis que, se ele cumprir,
ele então não está caindo em pecado. E normalmente as pessoas pensam assim, o legalista, ele na verdade está indo para um outro extremo, né? Não. O legalismo é a face da mesma moeda da libertinagem e da licenciosidade. Jesus falou sobre os fariseus. Vocês anulam a lei de Deus pelas suas tradições, pelas suas leis que vocês criam. E por que fazem isso? Porque assim como o libertino, que afrouxa o padrão para caber tudo o que ele quer, o legalista, ele restringe o padrão que ele quer, e assim ele se encaixa mais facilmente. Nós devemos fazer, irmãos, um autoexame pela palavra do Senhor. E se mesmo fazendo tal exame, irmãos, tal obra, ainda assim a constatação é verdadeira, quem pode discernir as suas próprias faltas? Imagine o estado, queridos, então, daqueles que vivem uma vida sem autoexame diante do Senhor. É um estado grave, queridos. Novamente, usando a ilustração que nós falamos no início, um piloto de avião que faz vários voos seguidos sem fazer o check-up do seu avião é mais sábio do que um homem ou mulher que caminha dia após dia sem autoexame, sem tentar discernir os seus pecados. E então, segundo, irmãos, quando Davi faz essa constatação, é para que saibamos que os nossos pecados são muitos. Eles são incontáveis e nós não conseguimos mensurar todos, não só por nossa incapacidade, quer por ignorância da lei, quer por nossa fraqueza em conseguir fazer aquelas percepções necessárias, tanto também pela quantidade, irmãos, de nossos pecados. Há uma experiência interessante no meio do povo de Deus quando vai ler Levítico. É muito comum encontrar, nós nos deparamos com essa pergunta: meu amigo, tudo o que eles faziam dava em pecado? Não podia comer isso que era pecado, não podia tocar naquilo outro que era pecado, não podia ter tal fluido no corpo que era pecado, não podia fazer aquilo outro que era pecado, não podia olhar assim que dava pecado. Que vida! Muitos olham. Tá vendo? É por isso que o Antigo Testamento é para a igreja. Não, querido. O Antigo Testamento está nos ensinando, Deus está ensinando algo por meio desses elementos. Quando tudo o que envolvia a existência daquele povo envolvia pecado, Deus está dizendo: há pecado borbulhando em vocês. Tudo o que vocês fazem é pecado. Aprendam isso. É isso que o Senhor quer que nós aprendamos, irmãos, com essas leis dietéticas, com esse sacrifício, com tudo aquilo que era posto ali. Tudo o que nós fazemos envolve pecado. Quem pode discernir? Tem coisas que a gente nem percebe, irmãos, que a gente peca. Nós nos achamos justos, santos. Mas só no dia teve uns 50 pecados que eu nem percebi, fora os outros 100 que eu percebi. Ora, irmãos, os romanistas acham que podem ter pouquíssimos pecados. Basta orar alguns Pais Nossos e Ave Maria que resolve esses 5 pecados que você tem. Os wesleyanos, uma vertente aí no protestantismo, defendem uma heresia da impecabilidade do crente, a perfeição cristã. Um crente pode atingir um estado de perfeição e santidade que ele vai falar: eu não tenho pecado. E inúmeros outros, por inúmeras razões carnais, adulteram por heresia ou erro essa constatação. Mas Davi, inspirado pelo Espírito Santo, irmãos, ele diz: quem é que pode discernir os muitos pecados, irmãos? Há tanto a nossa incapacidade quanto a quantidade exorbitante, irmãos. Os que sustentam, irmãos, os que sustentam esse tipo de doutrina de que é possível estar sem pecado ou poucos pecados, eles não conhecem nem a palavra de Deus, nem os seus próprios corações. Se os anjos, irmãos, diante de Deus cobriam a sua face, os santos anjos cobriam a sua face, quanto mais nós, irmãos, diante da presença santa do Senhor, deveríamos cobrir a nossa face de vergonha pelos nossos muitos pecados, queridos. Pelos nossos muitos pecados. É por isso, então, queridos, que nós devemos pedir perdão a Deus sempre. Sempre haverá o que confessar, irmãos. E se nós chegamos em oração e falar assim: Senhor, me perdoa por... assim, eu acho que hoje eu não tenho pecado para pedir perdão, não. É porque você nem minimamente considerou
no seu caminho nesse dia. Há muito pecado em nós, irmãos. E há, então, necessidade de muito pedido de perdão. Por isso que Davi fala, absolve-me dos que eu não conheço, dos que me são ocultos. Nunca haverá, irmãos, esse momento em que nós, nesse lado da eternidade, em que nós vamos dizer, não temos cometido pecado algum. Lembra de alguém que alertou isso? Se dissermos que não temos cometido pecado algum, fazemos de Deus mentiroso. E a verdade não está em nós. Nós estamos diante de um Deus, irmãos, que sonda os nossos corações. E se a nós algum pecado está oculto, se a nós algum pecado passou desapercebido, a Ele não. A Ele não. E é por isso que é necessário, irmãos, nós clamarmos a Ele pedindo perdão pelos nossos pecados ocultos e clamando para que Ele nos dê discernimento espiritual e percepção correta do nosso coração. E é por isso também aqui, irmãos, que nós devemos sempre considerar o nosso caminho. Mais uma vez, devemos fazer autoexame, irmãos. Por que que o Senhor colocou a mesa do Senhor para nós? Porque ela demanda de nós autoexame. É por isso, o puritano já citado, Obadiah Sedgwick, ele disse, os pecados secretos se tornarão públicos se não forem purificados. E com a alma, assim acontece com o corpo. Acontece com a alma como acontece com o corpo, onde as doenças são primeiro secretas e depois elas se manifestam. Se você não suprimir em sua raiz, em breve os verá brotar nos frutos. Ou como acontece com um fogo atingindo uma casa no seu interior, logo em seguida vai para o seu exterior e incendeia toda a floresta. São assim, irmãos, os pecados ocultos. E aqui é um encorajamento para que nós sejamos diligentes com esses pecados que nós não percebemos. Sejamos diligentes na confissão e no autoexame, irmãos. Eles estão lá ocultos. Mas uma hora eles vão aparecer, e quando aparecer pode ser tarde demais. Nosso irmão Peter já contou aqui várias vezes a história dele com relação ao câncer, que Deus nos deu a graça de vê-lo vencer. Estava lá, silenciosamente. Apenas um incômodo no estômago. E quando foi ver, já estava no nível 2. É assim, irmãos. Começa silencioso. Às vezes nem incomoda, daqui a pouco começa a incomodar, um pouquinho assim, mas a consciência vai lá tapando, vai silenciando. Daqui a pouco já é para nossa destruição. E por último, irmãos, há aqui o clamor por graça, irmãos. Se queremos a piedade, irmãos, não é suficiente apenas nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós devemos pedir, irmãos, ao Senhor graça para a santidade, porque santidade não é saldo negativo. Santidade é saldo positivo. Santidade não é ficar parado. Santidade é caminhar em santidade, santificação em direção à justiça. Então eu preciso clamar a Deus, Senhor, que aquilo que é o meu interior e o meu exterior se conforme ao que tu quer. É o que Davi faz aqui, irmão, versículo 14. Que as palavras, o meu exterior, dos meus lábios, e o meditar do meu coração, o meu interior, sejam agradáveis a ti. Ele está clamando a Deus, irmãos. Graça para poder caminhar de forma que o agrada. De forma que os pecados ocultos são confessados. Os pecados que nós vamos ver à noite, da soberba, os pecados deliberados, eles são confessados. Mas eu não tenho apenas o perdão em Cristo. Eu tenho graça para fazer aquilo que Deus quer. Para fazer aquilo que Deus quer. Aqui então, irmãos, eu preciso entender que quando Deus fala que sua lei é perfeita, Ele não está dizendo que eu e você temos capacidade de obedecê-la. Ela é perfeita em apontar o caminho, ela é perfeita no que ela é em si, mas Deus não deu a ela, especialmente depois do pacto de obras quebrado, capacidade para obedecê-la. Quem se levanta para obedecer a lei confiado no seu braço forte ou na mera lei, não obedece a Deus como ele quer, vai fracassar. É por isso que Davi termina esse salmo dizendo, Senhor, a tua lei é perfeita. Senhor, muitos são os meus pecados, mas eu não posso simplesmente levantar, agora vai, agora eu vou conseguir, vai dar certo. Não, ajuda-me, Senhor. Preserva o meu exterior, as minhas palavras. Faça com que o meu coração
o meu interior, faça e seja aquilo que tu queres que seja. E aqui, irmãos, nós aprendemos esse padrão da piedade. Pedir perdão pelos pecados cometidos, pedir perdão pelos pecados que nós não conhecemos, pedir livramento dos pecados que nós cometemos, para que nós não possamos cometê-lo. E, por último, pedir graça para a santificação, irmãos. Conforme Matthew Henry colocou, irmãos, e aqui ele faz um bom resumo de tudo isso que nós vimos agora pela manhã, os melhores dos homens têm motivos para suspeitar de si mesmos, no sentido de serem culpados de muitos erros secretos, e devemos orar a Deus para expurgá-los dessa culpa, e não deixar que isso possa assumir um volume maior, pois até os nossos pecados de fraqueza e descuido e os nossos pecados secretos seriam a nossa ruína se Deus tratasse conosco de acordo com o merecimento deles. Até mesmo os erros secretos nos maculam e nos tornam inaptos para a comunhão com Deus. Até mesmo os secretos, irmãos. Agora, queridos, qual o nosso consolo em tudo isso? Nós temos aqui um padrão de santidade. Nós temos aqui um padrão de como nós devemos reagir à palavra do Senhor. Mas continua a mesma constatação. Quem pode discernir os seus pecados? É por isso, irmãos, que nós encontramos ainda mais belo o nosso consolo. Cristo, irmãos, morreu por todos os nossos pecados, incluindo aqueles que nos são ocultos. Aqueles que nos são ocultos. Se Cristo não tivesse morrido, irmãos, por todos os nossos pecados, um só pecado seria suficiente para nos lançar na condenação do inferno e nos faria dignos da ira justa do Senhor. Um só pecado. Mas Cristo morreu por todos, irmãos. E mesmo que nós não possamos discernir os nossos pecados, Cristo os discerne. E cada um estava listado quando na cruz ele derramou o seu sangue. E nenhuma gota de sangue foi derramada em vão. É para o perdão dos nossos pecados, irmãos. Para nos livrar da condenação dele. Aqui, irmãos, nós temos um padrão de piedade. O que nós devemos fazer. E nós não vamos fazer mau uso do sacrifício vicário de Cristo para dizer, então, eu me entrego aos pecados. Não. Isso é ímpio. Isso é blasfemo contra o sacrifício de Cristo. Mas fazendo aquilo que Ele quer na luta contra os meus pecados, eu tenho esse consolo sempre. Eu vou falhar. Eu vou fracassar. Eu sou incapaz. Mas o meu Cristo morreu por todos os meus pecados. Esse é meu consolo. Essa é a minha segurança. Um romanista, quando ele está prestes a morrer, ele precisa do sacramento, o falso sacramento da extrema unção. Porque depois que ele teve os seus pecados perdoados no batismo, o pecado original e os pecados que ele cometeram até ali, e ele teve que fazer as suas próprias obras de abrogação para se purificar dos pecados que ele foi cometendo durante a vida. Mas ele nunca consegue. É muito pecado, então tem que fazer mais obras de abrogação, mais obras de abrogação, nunca satisfaz, e vai chegar à noite morta sabendo que não é suficiente. Então, para dar um empurrãozinho final, toma aqui a extrema unção, mais mérito sobre você. Mas não vai ser suficiente, é muito pecado, minha gente. Então tá bom, fique com esse consolo, tem o purgatório. Talvez, se os seus parentes fizerem as missas, de pouquinho em pouquinho, você vai estar no céu com Cristo. Esse não é o Evangelho. Cristo diz, quem morre crendo em mim, todos os seus pecados, incluindo os ocultos, são perdoados. Tenha certeza disso. Essa é a nossa segurança. Essa é a nossa confiança, esse é o nosso consolo. Crente, caminhemos em piedade, buscando o autoexame e a busca de graça para a santificação, confessando todos os nossos pecados. Essa é a reação
que Deus quer que tenhamos com relação à sua palavra. E confiemos em Cristo como nosso consolo. Agora, se você não crê em Cristo ainda, aqui o Senhor está lhe alertando. Há inúmeros pecados em você. E mesmo que você creia no auto-engano de que você pode, de alguma forma, limpar um pouquinho os seus pecados, ainda tem mais pecado que você não faz nem ideia. Então é melhor você parar com essa busca de tentar, pelas suas próprias obras, se limpar do seu pecado. E confiar em Cristo. O sacrifício perfeito por todos os pecados daqueles que nele confiam. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por essa porção da tua palavra que nos ensina como nós devemos reagir a ela, Senhor. Que o Senhor nos faça reagir, Senhor, colocando-nos debaixo das tuas admoestações, Senhor, para que nós não silenciemos os alertas. Que o Senhor nos faça reagir a ela, Senhor, confessando os nossos pecados, reconhecendo as nossas limitações, Senhor, e pedindo perdão a Ti por eles. E que o Senhor nos faça reagir, Senhor, sempre buscando em Ti graça e perdão, Senhor, para nós caminharmos de forma agradável a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.